Eu gostaria de tratar sobre esse tema nesta manhã, que é um tema importante. Então, num primeiro momento, nós vamos falar sobre o feminismo, as três ondas, as chamadas três ondas do feminismo, e na sequência vamos para a Bíblia, né? Porque o feminismo é uma distorção da feminilidade, distorção total, vocês vão perceber. Então, depois de mostrar o dano, né, e a distorção, aí nós vamos para a Bíblia para ver o que Deus reservou às mulheres, o que de fato é o que a Bíblia fala sobre a feminilidade. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós pedimos o Teu auxílio para que possamos estudar este tema com o temor do Senhor, com reverência. Ó Pai, dá-nos uma mente de fato cativa às Tuas Escrituras, dá-nos um olhar crítico, um coração que não se conforma com este século, a mente de Cristo, para que olhemos para estes movimentos com os óculos, com as lentes da Tua Palavra, para que possamos enxergar o mal e para que possamos ver na Tua Palavra, ó Pai, a verdadeira instrução para as nossas vidas. Abençoa-nos nesta manhã, abençoa também as crianças, os adolescentes que vão receber a Tua Palavra agora. Abençoa cada um deles para que a Tua Palavra entre nos coraçõezinhos e faça ali morada. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar definindo, e eu estou usando uma autora aqui que não é crente. O movimento feminista pode ser entendido por aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulheres e disso decorre a desvantagem das mulheres. É preciso desfazer esta desvantagem através de políticas públicas ou de ações diretas e afirmativas. Então, uma possível definição de movimento feminista, a ideia é que há uma desigualdade, é de que as mulheres têm sido oprimidas e por isso uma luta para colocar as mulheres no mesmo patamar. A Mary Wollstonecraft, inglesa, século XVIII, é considerada a primeira feminista. Ela escreveu uma reivindicação pelos direitos da mulher. Então, esse é o documento, digamos, mais antigo que começa a falar sobre feminismo, essa distorção do ensino bíblico. Esta senhora defendia a igualdade entre os sexos, ela formulou fortes críticas aos discursos iluministas que encaravam as mulheres como naturalmente inferiores em relação aos homens. Também questionou os estereótipos femininos vigentes naquele contexto e reivindicou um novo lugar para as mulheres. Eu estou citando aqui uma autora também não cristã. Vamos às três ondas, né? As ondas representam ideais e objetivos feministas que vão mudando. Na primeira onda eram ideais, na segunda outros ideais, na terceira outros ideais. A primeira onda, no século XIX, a luta pelo ingresso no mercado de trabalho e pelo direito ao voto, o movimento sufragista. Então essa foi a primeira luta feminista, a ideia de que as mulheres deveriam ter o direito a trabalhar, receber o mesmo que os homens recebiam, e especialmente a questão sufragista do voto, né? As mulheres deveriam ter direito ao voto. A Revolução Industrial e a mudança nas relações de trabalho foi o que ocasionou isso. Os irmãos se lembram que a Revolução Industrial, com as fábricas, as máquinas, isso deu uma mudança no mundo, porque agora os homens e as famílias já não trabalhavam mais nas terras, mas sim em fábricas. Isso, do ponto de vista da sociedade, trouxe muitas mudanças, né? Uma que nós conhecemos bastante foi a quantidade de crianças na rua, porque os pais iam trabalhar nas empresas e as crianças ficavam na rua. Foi aí, inclusive, que nasceu a escola dominical. Quando Robert Raikes, vendo essa criançada na rua, decidiu fazer escolas para tirar as crianças da rua, e foi aí que nasceu
a chamada escola dominical, que a princípio funcionava durante a semana e também no domingo. As mulheres defendiam a igualdade entre homens e mulheres nos estudos, no trabalho e na participação política. É nesse contexto que surge o Dia Internacional da Mulher, que nós temos até hoje. No início de 1917, na Rússia, ocorreram manifestações de trabalhadoras por melhores condições de vida e trabalho e contra a entrada da Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial. Os protestos foram brutalmente reprimidos, precipitando o início da Revolução de 1917. A data da principal manifestação, 8 de março de 1917, foi instituída como Dia Internacional da Mulher pelo Movimento Internacional Socialista. Essa informação ela é encontrada em vários sites, no caso eu tirei aqui da Wikipedia. Então observe, o chamado Dia Internacional da Mulher, ele vem desse contexto de feminismo, de socialismo. É por isso que aqui na igreja nós recomendamos às mulheres a comemorarem o Dia da Mulher Presbiteriana. É melhor, ok? Porque esse dia ele está um pouco manchado com essas questões, tá? Foi assim que ele nasceu. Ele nasce nesse contexto de luta pelos direitos, mas também por questões socialistas. A segunda onda, então note, a primeira onda, mercado de trabalho e direito a voto, era isso, tá? A segunda onda, que alguns colocam de 1950 até os anos 90 e outros colocam de 40 a 80, não há muita certeza. E por que não há muita certeza? Porque esses movimentos sociais históricos, eles não são registrados no cartório, né? A partir de agora é a segunda onda. Na verdade, as coisas vão acontecendo dinamicamente e aí os historiadores lá na frente olham e tentam mais ou menos encontrar a data, tá? Por isso que há uma variação nas datas. Mas mais ou menos isso, alguns acham que terminou em 80. A segunda onda trouxe como pauta a aceitação social do sexo livre, visando acabar com a moral tradicional vigente no Ocidente. Então veja como mudou a pauta, né? Agora a mulher ela deve ter o direito, inclusive, de ser diferente sexualmente diante da sociedade, uma liberalização sexual. As três principais teóricas do movimento foram Simone de Beauvoir, que tem alguns livros escritos, Betty Friedan e Kate Millett. Defendem que não existe o sexo feminino, a feminilidade é algo ensinado. Então veja a Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Que, aliás, nós temos visto esse discurso nos nossos dias, especialmente com homens, né? Ninguém nasce homem, isso é aprendido pela sociedade, o que é um absurdo, né, gente? Porque se você fizer um exame no DNA, ou é masculino ou é feminino, né? Então isso veja que é um ensino bastante distorcido que vem vindo. A Beauvoir escreveu o seguinte neste livro, O Segundo Sexo, 1970. Não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Então veja como a segunda onda já é uma mudança, né? Na primeira, elas querem ser mulheres, mas elas querem trabalho, voto, coisas até lícitas, não é? Agora, na segunda, já há uma distorção total. Elas entendem, inclusive, que não há feminilidade, né? Isso é um comportamento aprendido. Algumas das pautas da Simone de Beauvoir: o fim do casamento, o direito ao aborto, o incesto e a pedofilia. Só coisa ruim, só maus companheiros aqui. Para Beauvoir, as crianças de 11 anos já eram consideradas sexuais, mesmo que não tivessem alcançado a puberdade. Ela e Sartre do existencialismo, fizeram parte da Front de Libération dos Pedófilos, Frente de Liberação de Pedófilos.
Então veja onde leva esse tipo de distorção. A terceira onda, a partir dos anos 90 ou dos anos 80, a chamada interseccionalidade. O feminismo interseccional baseia-se na compreensão de como as opressões de gênero, classe e raça, dentre outras, se relacionam entre si e interferem na vida de cada mulher. Então aqui começa a se falar em opressões de gênero. Não há mais coletividade no movimento, a mulher está livre para assumir sua forma de feminismo individual. Aqui uma autora escreveu o seguinte: é no seio da terceira onda que Judith Butler desenvolve em sua tese de doutorado Problemas de Gênero, sua teoria de gênero enquanto performatividade, que rompe o paradigma da divisão entre natural e social, sexo e gênero, lançando as sementes para a teoria queer, que se desenvolveria mais profundamente ao longo da década de 90. Então, nesta onda, você já não tem mais homens e mulheres, feminismo e machismo. Você tem no espectro feminista uma variação de tudo quanto é gênero. Sabe as letrinhas lá de L, G, B, T, X, G, aquele monte de letras? É aqui então, tá? Isso começa no feminismo, essa ideia de gênero, de você ter um monte de denominações que já não apontam mais para feminino e masculino, macho e fêmea, tá? É aqui que nasce. Nós estamos no meio disso, né? Estamos no meio disso. A individualização da terceira onda faz com que termos pejorativos sejam ressignificados e apropriados pelo movimento. Aqui eu desfigurei porque havia termos chulos, mas aqui é uma manifestação, pessoas estão segurando cartazes, e é uma manifestação feminista, com um monte de palavrões, né? Dizendo o seguinte, eu vou usar termos próprios aqui: se ser meretriz é errado, todos somos meretrizes, coisas assim do tipo, sabe? Os piores termos possíveis. Então você perde essa diferença entre homem e mulher e abre-se para todo tipo de variação e imoralidade. Aqui uma figura com as três ondas. A primeira onda, emancipação política e voto. A segunda onda, emancipação sexual e reprodutiva, direito ao aborto inclusive, né? Igualdade laboral também. E a terceira onda, que é onde nós estamos, diversidade sexual e de gênero. Então são chamados feminismos, com um monte de variações. Então, quando se fala em queer, travestis e todas essas coisas, tudo isso é englobado na chamada terceira onda, tá? Resultados do feminismo: inserção da mulher no mercado de trabalho. Veja, isso não é um problema. A mulher, pastor, a mulher pode trabalhar? É claro que pode. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é uma mulher que trabalha, tá? Trabalha, dá tarefa às suas servas, é uma mulher empreendedora, planta uma vinha, né? Estão lembrados de Provérbios 31? O problema não é a mulher trabalhar, o problema é que a função que Deus deu à mulher não é ter uma carreira. A função que Deus deu à mulher é ser auxiliadora e cuidar dos filhos. Então, se a mulher consegue associar as duas coisas e não prejudica o casamento e não prejudica a criação dos filhos, não há nenhum problema, tá? O problema é quando a mulher segue o ditame feminista e fala: não, eu quero uma carreira, entre filhos e família e carreira, eu fico com a carreira. Aí é uma distorção, ok? Sim, também, o relacionamento com o Senhor, também. Direito ao voto também não é um problema, não há nenhum problema em a mulher se expressar no voto, ok? Agora começa o problema: direito ao aborto. Por que o aborto entra na pauta? Porque a mulher vai dizer: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. O que é um sofisma, é um engano, né? Porque, ok, o corpo é seu, mas agora dentro do teu corpo tem um outro corpo.
que não é seu, que é uma vida reconhecida. Alguns códigos de direito falam do direito do nascituro. Há direitos dessa nova vida dentro do corpo. Não é a sua, você não tem direito sobre ela, mas essa é uma pauta feminista, o direito ao aborto. O direito ao lesbianismo, quer dizer, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Se eu não quiser ter homem, eu não terei. A ideologia de gênero, essa ideia de que não existe macho e fêmea, biologicamente talvez, mas a ideia deles é que masculinidade e feminilidade são comportamentos aprendidos, de modo que a pessoa pode ser biologicamente homem, mas do ponto de vista do gênero, mulher. Então é uma distorção total daquilo que Deus fez, não é? E os irmãos sabem que essa ideia de que a pessoa não nasce menina e não nasce menino é uma completa mentira de Satanás. Quem tem filho sabe disso. Você pega sei lá, uma caixa de papelão e dá na mão do menino, ele vai transformar em carrinho, ele vai fazer alguma coisa, vai jogar bola com a caixa, vai fazer alguma coisa. A menina vai transformar num bercinho para colocar a boneca. Entendeu? Não precisa nem ensinar essas coisas. É próprio da menina ter esse comportamento acolhedor, de pegar as coisas e ninar. Isso não precisa nem ensinar. Sim, Davi. O microfone vai chegar aí. Pastor, conversando com algumas pessoas, debate de empresa, conversa entre colegas, sempre pedem opinião. Sou cristão, graças a Deus, gosto cristão, e eles perguntam, sobre essa questão de o homem não nasce menino, não nasce menina, menina não nasce menina. E alguns têm alguns argumentos, como eu não estudo, não trabalho nessa parte médica ou parte de ciência, eu acabo me pegando e não conseguir responder plenamente. Mas tento me basear na parte teológica. Eu queria que o senhor respondesse se está errado ou não. Eles conhecem o nosso ponto de vista reformado, a teologia calvinista, onde Deus fez o homem bom para o dia bom e o homem mau para o dia mau. Então eu sempre respondo desse modo, falando, puxa, não com prazer ou na resposta, mas eu falo, Deus ele predestinou os seus. Então, se você considera que a criança, esse menino já nasceu desse jeito que para mim é um pecador, falo que Deus fez essa criança esse menino para o dia mau. Então, ele já não é um vaso de honra. Você se refere a meninos no qual o mundo já fala que nasceram meninas. Entendi, que já nascem com essa tendência. Com essa tendência. Seria uma resposta errada? Não, eu acho que esse é o caminho mesmo. É uma boa pergunta. De fato, não é muita ocorrência, mas você por vezes encontra alguns meninos que já desde a primeira infância e na sequência demonstram um comportamento feminino, então isso é uma possibilidade. Agora veja, irmãos, nós nascemos em pecado, então não é difícil também uma criança nascer. Desculpa, eu disse que não é difícil, mas vamos lá, deixa eu reformular. Não causa espanto nós sabermos que uma criança nasceu com tendências sim, mas também crianças que não têm sentimentos, que matam com uma ideia de psicopatia, Por quê? Porque nós nascemos em pecado, Então, se uma criança nasce com tendências de mentir muito, mesma coisa, pecado. Então eu colocaria nessa categoria. Tem tratamento? É claro que tem. E eu tenho tenho pelo menos um livro muito bom que ensina pais que percebem no garoto ou na garota já um comportamento estranho a corrigir isso, de acordo com a palavra de Deus, mostrando o pai se aproximando desse garoto para que ele ensine a esse garoto qual é o comportamento mais masculino,
né? Veja, eu estou falando aqui de crianças bem pequenas, né? Agora, às vezes você encontra jovens com um comportamento mais delicado, simplesmente porque foi criado no meio de meninas. E eu conheci um jovem assim. Eu acho que eu já falei com os irmãos, né? Eu trabalhei num banco antes do seminário. Na época do seminário eu trabalhava num banco e tinha lá e foi para a nossa sessão um jovem que, só para você ter uma ideia, o apelido dele no banco inteiro era Bambi, porque ele tinha comportamentos muito efeminados, muito. E ele foi trabalhar na nossa sessão, e a nossa sessão eram dois, era eu e um irmão da Igreja Batista, tá? E nós começamos a conversar mais com esse rapaz e percebemos que ele era homem, ele gostava de mulher, mas ele foi criado pela avó no meio de meninas, então ele aprendeu ali, ele não tinha um referencial masculino, ele só tinha meninas ao redor. Então ele cresceu muito delicado. E aí eu combinei com o meu colega, vamos dar um tratamento de choque nele, para ele virar homem, para ele ter jeito de homem. E nós demos um tratamento de choque nele durante meses. Do tipo assim, ele pedia alguma coisa para nós e a gente falava, não, fala como homem. Aí ele engrossava a voz, falava firme, aí a gente atendia. Ele sofreu na nossa mão, sofreu bastante. Resultado, se converteu, também trabalhando no meio de um presbiteriano e de um batista, né? Se converteu, casou-se, hoje é pai de 3 ou 4 meninas, virou missionário e é missionário na França. E eu acompanho ele pelo Facebook, está firme, virou um missionário, virou pastor, virou homem. Oi? Um homem, pois é. Mas agora ele mudou o jeito. Então, às vezes é um problema de criação, né? Do garoto não ter um referencial masculino, mas há casos mais graves como esse que o Davi mencionou, tá? Às vezes o garoto desde cedo ele já é muito feminilizado, isso é consequência do pecado, mas tem jeito, tá? Tem jeito. Irmãos, o Evangelho é poderoso. Tem jeito até para homossexuais que foram homossexuais a vida inteira. Você tem uma pista na palavra de Deus quanto a isso, que é 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, Paulo, e lembre-se, Corinto era uma cidade imoral. A mais imoral do Novo Testamento é Corinto, era uma cidade portuária, havia prostituição cultural, a religião levava à prostituição, era imoral aquela cidade. E em 1 Coríntios 6, Paulo escreve assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aqui estão os dois homossexuais, né? O efeminado é aquele que tem trejeitos, é homossexual com trejeitos. O sodomita é o homossexual sem trejeitos. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, tais fostes alguns de vós. Paulo está dizendo, alguns de vocês foram essas coisas. É claro, Paulo não está dizendo especificamente homossexuais, mas muitos estudiosos entendem que já naquela época, alguns homossexuais se converteram e vieram para Cristo. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do nosso Deus. Eu já conheci no seminário ex-homossexuais, jovens que no passado haviam sido homossexuais, foram convertidos por Deus, arrumaram essa área da vida, se casaram, tiveram filhos, e agora estão limpos, estão lavados, estão transformados pela palavra. Então o Evangelho pode transformar pessoas assim, tanto homens como mulheres. Há livros de mulheres que eram homossexuais, escritos, mostrando conversão em Cristo e o fim desse tipo de vida, tá? Deus é poderoso para transformar.
Então, é difícil. A Denise perguntou aqui como agir quando há homossexuais na família, e aí você tem que receber. Olha, aí cada caso é um caso, né? Porque o Evangelho nos leva a condenar o pecado e cuidar da pessoa, amar a pessoa para que ela saia do pecado, né? Imagine que homossexuais entrem aqui na igreja e sentem nos bancos. São bem-vindos para ouvir o Evangelho, são bem-vindos, tá? Então a gente tem que agir com amor para com essas pessoas. Agora, o limite é o seguinte, é você sempre deixar claro que você não apoia e nem aprova o comportamento pecaminoso, tá? Que a pessoa saiba que você não concorda, para que você não pareça um cúmplice, né? Dando apoio a um pensamento assim, né? Como é que um pai deveria reagir se um filho se declarasse homossexual? Eu continuo te amando como filho, mas eu reprovo este comportamento veementemente. É um comportamento que vai te conduzir ao inferno, assim como os outros pecados que a gente acabou de ler aqui, né? São pecados que conduzem ao inferno. Nós acabamos de ler. Quais são? Impureza, idolatria, adultério. Então, um adúltero é a mesma coisa, né? Se um adúltero está frequentando a tua casa, eu teria certo limite em receber, né? Arruma a tua vida está errada, né? A gente não pode concordar com comportamentos que sejam pecaminosos e com pessoas que estão... Agora, nós temos que acolher essas pessoas para mostrar o Evangelho, para levar a luz da salvação, tá? Sim, Vânia. Essa questão que o senhor estava exemplificando da criança que é criada com avós ou com muitas meninas, vem um pouco também dessa questão do feminismo, que permitiu muito mais facilmente divórcio e tudo mais, que as famílias são desestruturadas e acabam muitas crianças sendo criadas realmente por mulheres e sem um referencial masculino. É verdade. Eu acho que vem muito dessa questão desse período. Tem sim, é verdade. A falta de referenciais masculinos, né? Isso traz complicações. É por isso que é necessária a presença do homem, né? É por isso, para que o garoto tenha referenciais masculinos. E a menina também. A menina tem que ter referenciais femininos, especialmente na mãe, né? Olha, esse livro que eu estou pensando aqui, que é um livro que trata dessas questões, mostra uma pesquisa que foi feita com homossexuais adultos. Mais de 90% entraram no homossexualismo por abuso na infância ou por problemas de relacionamento, os meninos com o pai e as meninas com a mãe, tá? Problemas de relacionamento. E um dos homossexuais entrevistados no livro dizia o seguinte: quando eu estou com outro homem, no fundo eu estou querendo o amor que meu pai não me deu lá atrás. Ele está fazendo uma analogia com o amor que não teve com o seu pai. Então, isso ensina homens a se aproximarem dos filhos e mulheres a se aproximarem das filhas, tá? Amá-los, cuidar deles, para que não haja problemas nesse relacionamento, tá? Muito bem, vamos seguir aqui. Enfraquecimento da masculinidade. Isso é visível nos nossos dias. Como o movimento feminista, né, as mulheres se levantaram de uma força tamanha, a maioria dos homens da sociedade se reprimiu, né? Se reprimiu. Aliás, esse é o comportamento, geralmente, que nós vemos nas sociedades, né? Os homens têm mais força física, os exércitos são formados por homens. Veja, irmãos, o movimento feminista quer colocar a mulher no mesmo nível do homem, né? As primeiras ondas. Por que é um equívoco? Porque a palavra de Deus nos mostra que diante dele, homem e mulher têm a mesma dignidade, sem dúvida nenhuma, né? A mesma dignidade. Mas eles foram feitos de materiais diferentes. O homem foi feito do barro, a mulher foi feita da costela. Já é um material diferente, né?
A mulher é mais fina, é mais amorosa, é mais misericordiosa, tem um universo emocional mais amplo. É diferente, não há dúvida, não é só diferença física, é diferença emocional. Então Deus fez homem e mulher diferentes. Igualar é que é uma injustiça. Não são iguais, são diferentes. A Bíblia diz que o homem deve tratar a mulher como uma parte mais frágil, mais sensível. Eu sei que você está pensando que a mulher aguenta muitas dores, dores de parto, etc, etc, etc. Não é nesse sentido. É no sentido de que a mulher ela foi feita de uma forma diferente, de uma forma mais delicada. E o feminismo quebra isso, né? Tenta quebrar, porque os limpadores de fossa, por exemplo, continuam sendo homens. Os técnicos de energia elétrica de alta tensão, nas grandes torres, no alto perigo que envolve isso, ainda são homens. Os trabalhos mais perigosos que existem no mundo são realizados por homens. As mulheres não se candidatam a esses trabalhos. Há uma briga hoje, por exemplo, no cenário político, de que mais mulheres deveriam se envolver com política. Aí as mulheres não querem. Aí vamos criar cotas. Aí cria-se lá um percentual de cotas e as mulheres não querem, não preenchem as cotas. É você obrigar as mulheres a fazer coisa que elas não querem, porque é um percentual pequeno das mulheres que gosta de se envolver com política. Você vai obrigar? Há algumas profissões que são mais procuradas pelas mulheres. Você vai obrigar os homens a entrar nessas profissões? Percebe? Então, Deus fez as coisas de uma forma que tem coisas que são naturais. Eu costumo brincar, né? 4 horas da manhã, você mulher, escuta um barulho no quintal. O que você faz? Alternativa A, coloca uma roupa e vai resolver o assunto. Alternativa B, cutuca o marido e fala, eu ouvi um barulho. O que é o natural, meus irmãos? O que é o natural, né? Então veja, há coisas que são naturais. Há profissões que são mais procuradas por homens e há profissões que são mais procuradas por mulheres. E aí os feministas ou as feministas tentam mudar isso na força de lei. Não, agora tem que ter um percentual de mulheres, vai ter que ter um percentual... Não, isso é forçar de fato, tá? Mas vamos aqui. O Chesterton, ele, que é um teólogo católico, ele escreveu o seguinte: o feminismo trouxe a confusa ideia de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam aos seus maridos. Então o feminismo diz o seguinte: não, submissão de jeito nenhum, você não deve ser submissa ao seu marido, você tem que ter independência financeira. Aí a mulher vai servir um empregador, um homem, né? E vai às vezes ser muito mais oprimida do que o seria na mão de um marido. A lógica nisso? Qual é a lógica? Vamos entrar na Bíblia então, para ver, depois dessas distorções todas, qual é o papel da mulher. Deixa eu inverter a ordem aqui do nosso slide, deixa eu falar de feminismo ainda nesses 2 slides, e aí eu volto para a Bíblia. Então, o feminismo na igreja, como é que o feminismo entra na igreja? Primeiro, a ideia de que a mulher tem que ser independente. Ah, minha filha, você tem que crescer e não depender de marido, você tem que ser independente. Já ouviram esse discurso? Esse discurso carrega sementes do feminismo. Como assim tem que ser independente? Esse discurso de independência é um discurso contra a submissão. Deus fez homem e mulher, aqueles que vão se casar, para haver uma codependência entre os dois dependem do Senhor e cumprem as funções que Deus deu, o homem como cabeça, a mulher como auxiliadora, tá? Querer separar isso é separar o que Deus uniu. Deus une os dois para serem uma só carne, para haver uma interdependência, mas esse é um discurso.
A busca pela realização profissional, não há problema nenhum, irmã, você fazer faculdade, você ter a sua profissão, problema nenhum. O problema é quando esse é o teu ideal de vida, quando você não quer ter família, quando você acha que a coisa mais importante da tua vida é a tua carreira, aí tem algo errado, porque Deus te fez para ser esposa, para ser mãe, para ter uma família. O enfraquecimento do casamento, o divórcio, cada vez mais é uma opção, né? Então basta alguns problemas no casamento, separa, divorcia, né? O aumento do divórcio nas últimas décadas é absurdo. O divórcio, meus irmãos, nem deveria ser mencionado entre cristãos, nem deveria ser mencionado, essa possibilidade não existe para cristãos, para crentes no Senhor, porque a Bíblia fala: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, é claro, no caso de uma traição, né, de uma quebra da aliança, quando o marido trai a esposa, quando a esposa trai o marido, aí há de fato uma possibilidade bíblica de divórcio, mas em questões de relacionamento, não se pode ser mencionado o divórcio, tem que tratar o relacionamento, para que o relacionamento volte a ser de acordo com os padrões bíblicos, tá? Mas isso tem crescido demais. A desvalorização da maternidade, então as feministas, elas vão querer as carreiras, eu quero minha carreira, não está pensando em filhos, e a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, né? Os filhos, para as irmãs que podem, né? Há irmãs que têm problemas de saúde, ok, mas não cabe uma irmã dizer assim: não, eu vou preferir a carreira, eu não quero ter filhos, tá? Então, a maternidade tem que ser valorizada. A aceitação do aborto, já falamos, e o enfraquecimento da liderança dos homens. Não são poucas as igrejas que têm pastoras, e do ponto de vista bíblico, irmãos, não tem base bíblica pastoras, tá? Eu sei que é muito comum no meio evangélico, muito comum, mas não tem base bíblica. Dos anos 80 para trás, você não tinha igreja com pastoras, dos anos 80 para trás, tá? Acho que não, né, presbítero Marcos? Dos anos 80 para trás. É a partir dos anos 80 que começa o movimento neopentecostal, e aí com o neopentecostalismo vem pastoras, tá? Mas até nas pentecostais históricas demorou muito. A Assembleia de Deus, por exemplo, eu não sei se na Assembleia de Deus já tem pastoras, até pouco tempo atrás não tinha, já tem? Tá. Mas observe que isso entra na igreja, né? E é um absurdo, porque não há base bíblica. Na Bíblia você sempre tem os cabeças dirigindo o povo de Deus. E é muito estranho, né? Imagine uma pastora aqui e o marido sentado no banco. Quer dizer, aqui eu sou sua cabeça, lá em casa você vai ser o meu cabeça. Quer dizer, as coisas não são nada coerentes, mas tem havido esse enfraquecimento. Como é que o feminismo afeta o culto? Aqui eu falei a cosmovisão, a visão bíblica, a visão de mundo, e aqui no culto. Nos chamados cânticos românticos. O que são cânticos românticos? São cânticos que são produzidos por comunidades e igrejas, né, com não muita teologia boa, e geralmente são produzidos por mulheres. E aí você junta o aspecto de pouca teologia com um aspecto romântico às vezes, e você gera cânticos românticos. Então, por exemplo, existe um cântico por aí que a letra diz assim: Jesus, quero sentar no teu colo, acariciar o teu rosto. Veja, isso parece música de adoração? Não parece. Parece música romântica entre namorados, tá? E existe uma série de cânticos que são assim, tratando Jesus como se Jesus fosse um namorado, não como se Jesus fosse Deus. Tá? Isso é influência, geralmente, de mulheres fazendo composições, olhando para Jesus como se Jesus fosse um namorado. Então, isso é um problema, tá? Isso tem entrado. Por consequência, um emocionalismo. Veja,
existem alguns cultos dentro do mundo evangélico que são extremamente emocionais, tá? Com músicas melosas, músicas românticas, com um clima emocional, assim, parece que você consegue pegar o emocionalismo no ar, tá? E a Bíblia fala que o nosso culto deve ser racional, Romanos 12, e não vos conformeis com este século, falhou a memória aqui, Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, está no verso 1 na verdade, rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, tá? Racional. Veja, o nosso culto tem emoção? Claro que tem, mas não é a emoção que está guiando o culto, é a razão, Os hinos são escolhidos pensando na mensagem, as leituras bíblicas são escolhidas pensando na mensagem, cada momento do culto tem um hino e uma mensagem específica. A pregação é uma pregação que você tem que colocar o teu cérebro para funcionar. Opa, entendi. Então é racional. A razão leva à emoção. Puxa, Deus falou comigo, graças a Deus, Deus tocou no meu coração. Mas é o culto racional, tá? É o culto racional. No mundo evangélico existem alguns cultos que não há racionalidade, há só emocionalismo. Então isso é um problema. A defesa de ofícios, diaconisas, presbíteros e pastores que não tem base bíblica, de novo, até os anos 80 isso não existia, não tem base bíblica. E a defesa da pregação feminina, Veja, pregar o evangelho, todos devem pregar o evangelho, homens, mulheres, crianças, adultos, todos pregam o evangelho. Agora, subir no púlpito para dizer, igreja, assim diz o Senhor, aí são os presbíteros, são aqueles que Deus chamou como liderança, que vão estudar, que são os cabeças, tá? No povo de Israel, aqueles que davam instruções ao povo eram os cabeças, eram sempre os cabeças, tá? Sim. Uma boa pergunta da Denise aqui quanto a Débora. Pastor, e Débora? Débora é uma liderança, Débora é uma liderança. Agora observe, Débora é bem interessante, Porque ela diz para Baruque ou Baraque, para Baraque. Ela diz para Baraque: eu vou, mas a honra vai ser minha. E mais adiante na história, quando conta-se deste fato, não registra que foi Débora, registra que a vitória foi de Baraque. Então, e qual é o ponto aqui? Quando os homens estão omissos, Deus levanta mulheres para envergonhar os homens. Esse é o ponto. Débora foi levantada para a vergonha de Baraque, porque Baraque não estava tomando a posição. Então, toda vez que uma mulher se levanta, é Deus envergonhando os homens, porque Deus deu ao homem a função de se levantar. Se tem uma coisa errada acontecendo, são os homens que têm que se levantar, não as mulheres. Então, quando Deus levanta mulheres, é para dizer para uma nação, nação de bananas, não tem homens aí, por isso que eu estou levantando uma mulher, é para juízo. Sim, presbítero. O microfone. Reverendo, me faz recordar essa orientação que o senhor está dando, esse ensino, a um sermão que nós ouvimos alguns domingos atrás, à noite, em que o pastor, o mensageiro de Deus nos chamou a atenção para um fato de extraordinária consequência, que foi a omissão de Adão quando Eva tomou a iniciativa.
Exatamente. E isso foi uma consequência que nós estamos vendo hoje no feminismo. Exatamente, exatamente. A omissão de Adão. Adão estava do lado. Adão ouviu o diálogo entre a serpente e a mulher e ficou calado. A primeira omissão da história. E veja só, você tem a profecia, Isaías 3:12 diz assim: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. O que era para o povo de Israel ter crianças e mulheres no governo? Sinal do juízo, sinal do juízo. Os homens estavam tão omissos que Deus teve que colocar crianças ou mulheres para governar a nação. Isso é sinal de juízo. Significa a derrota total dos homens. Os homens estão omissos. É muito do que a gente vê nos nossos dias, né? Muito bem, vamos agora para o que a Bíblia fala sobre o papel da mulher. A mulher é imagem de Deus. Eu tenho que ressaltar isso porque a gente fala sempre, né, que o homem, no sentido genérico, é a imagem de Deus, mas a Bíblia é clara, inclusive em falar da mulher. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o homem com as suas características emocionais, que são bem diferentes das características emocionais da mulher, os dois refletem a imagem de Deus. Sim, André. Pastor, me desculpe, eu vou só comentar um item do slide anterior, sobre o quanto esse feminismo de fato afeta o culto. E isso é tão emblemático nos nossos dias. O senhor postou no grupo da igreja há uns dias atrás que, deixa eu ler para eu não errar na palavra, sobre uma palavra de Chris Gore: 2 sons que revelam a saúde de uma igreja, homens cantando e o barulho de bebês. Que são 2 pontos onde justamente isso é impactado. Onde as mulheres que não valorizam a maternidade, e por isso, por muitas vezes, a falta de bebês, e também de homens cantando, que foram tão, ao longo do tempo, minorizados e se acovardaram em não serem os líderes, e isso se reflete na saúde do culto. O culto, ele demonstra já isso transbordando. E isso é característico mesmo. Sim, sim. Boa lembrança. De fato, o André cita um pensamento, né, um autor que eu citei numa rede social, que um sinal de saúde da igreja é quando você vê barulho de crianças e homens cantando. Porque uma igreja com crianças está apontando para a continuidade, né? Uma igreja cheia de crianças mostra que há uma segunda geração já vindo. Se você entra numa igreja e só tem velhinhos, não tem jovens e nem crianças, o que vai acontecer daqui a alguns anos com essa igreja? Percebe? Então é um sinal de saúde, uma igreja cheia de crianças. E também, na hora do canto, você ouvir muitos homens cantando, significa que os homens estão presentes, porque uma igreja saudável é uma igreja que está cheia de cabeças, né? Porque Deus estabeleceu a direção do seu povo pelos cabeças, tá? Bem lembrado. Muito bem, então a mulher é a imagem de Deus. Note, como é que essa imagem é refletida? A imagem de Deus é refletida no homem. Um dos aspectos é a questão do domínio, né? O homem foi feito com este impulso de dominar, de conquistar, né? As conquistas, o domínio, a força nos músculos, a valentia para defender as pessoas, tudo isso reflete a Deus. Ora, Deus não é chamado o Senhor dos Exércitos, né? O Deus forte, tudo isso reflete a Deus. Por outro lado, quando nós vamos para as mulheres e encontramos amor, misericórdia, sensibilidade, de quem que elas herdaram isso? Senão de Deus, que é o Pai de todas as misericórdias, que é aquele que nos entende como ninguém mais entende. Então observe que tanto homem como mulher refletem a imagem de Deus, uma imagem desfigurada por causa do pecado, ok? Mas há reflexos da imagem de Deus,
tá? E a união de homem e mulher no casamento é onde você tem mais reflexos da imagem de Deus, quando essas vidas se unem. A mulher é colocada na Bíblia como auxiliadora do homem. Em Gênesis 2:18, diz lá: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí alguém vai dizer o seguinte: não, pastor, é um absurdo que o homem seja o protagonista e a mulher seja a auxiliadora. Meus irmãos, a mesma palavra que é utilizada aqui para auxiliadora é utilizada para Deus no Salmo 90, verso 14. Salmo 90, verso 14. Só um minutinho. Não, é Salmo 10, verso 14. No Salmo 10, verso 14, diz lá: tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor, na nossa versão, mas aqui pode ser traduzido como auxiliador do órfão. A mesma palavra que é usada no hebraico para auxiliadora, lá em Gênesis 2:18, é utilizada para Deus. Então não pode ser inferioridade. A mulher não é inferior porque é auxiliadora, porque Deus é auxiliador, Deus é o nosso auxílio, tá? Não se trata de inferioridade, se trata de funções diferentes. É a mesma palavra usada para Deus. A submissão significa que ela está embaixo da missão do homem. Deus fez o homem para cuidar do jardim, para desenvolver a cultura, desenvolver família, desenvolver sociedade. E aí Deus fala: dar-lhe-ei uma auxiliadora que seja a justa medida para ele fazer isso, que seja idônea. Eu vou dar uma auxiliadora que vai ser a justa medida para que ele consiga realizar a minha missão, tá? Sim, Tati. Pastor, eu lembrei de um episódio interessante, quando eu estava me mudando para São Paulo, antes de casar. Eu pertencia a uma igreja, né, IPB, que tinha muita liderança feminina, né, em evidência. E quando eu falei que eu estava vindo para cá, especificamente para a igreja, né, pastoreada pelo reverendo Ageu, eu ouvi esse comentário assim: olha, cuidado para não te apagarem lá, hein, porque... Para eles o quê? Cuidado para não te apagarem lá. Pagarem? Apagarem. Isso, okay. Assim, porque sabe que mulher lá não... Qual é o teu hoje? Presidente da SAF. Eu acho que não. Olha, não te apagamos. Mas olha assim, eu falei, mas não, isso nunca foi uma preocupação. Porque assim, a ideia é que a gente não é ativa, que a mulher aqui não trabalha. Não tem espaço. E ontem, olha que interessante, eu fui para a reunião, né, executiva da SAF e eu fiquei muito surpresa e muito assim, feliz de ver o trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina na Presbiteriana. Assim, você entra no site, você conversa com as irmãs super engajadas em missões, em ação social. Gente, tem trabalho para a mulher aqui. Com trabalho certeza. É o que não falta. É isso mesmo. Sim. Então, quer dizer, A Denise está lembrando aqui que no teu casamento houve algum problema com a decoração e a Vânia assumiu e as mulheres acudiram, né? Quer dizer, são caricaturas que fazem, né? São caricaturas. Muito bem, a submissão ela é ratificada na queda, quando Deus diz à mulher: o teu desejo será para o teu marido. Por quê? O desejo
de Eva foi para quem? Antes de ser para o marido? Para ela própria. E ela deu ouvidos à serpente, né? E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Aí Deus fala: o teu desejo será para o teu marido. A submissão é ratificada, você vai ser submissa. É um desafio para a mulher a questão da submissão, né? Efésios 5, 22 e 33 é um desafio. Assim como é um desafio para o homem o que foi colocado sobre ele, amar a esposa, né? Porque veja, para a mulher, nós já falamos sobre isso, né? Você não tem um texto bíblico falando assim: mulheres, amem os vossos maridos. Não tem, porque para a mulher é natural, não é? A mulher é mais amor, é mais emoção. Para a mulher é natural. Para o homem tem que mandar. Tem que mandar. Maridos, amem as vossas esposas. Por que será que para o homem tem que mandar? Porque é mais difícil. O homem não é tão emocional. O homem tem que ajustar o foco. Agora, o mandamento para a mulher é o da submissão, é o do respeito. Verso 22. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Verso 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O desafio do homem é o quê? É amar. O desafio da mulher é ser submissa. Se Deus está mandando, é porque é um desafio, porque é difícil. As mulheres têm que se controlar. Eu vou amar esse marido. Não, amar é fácil. Eu vou respeitar esse marido. Eu quero esganá-lo, mas eu vou respeitá-lo. Eu vou me submeter a este marido. Percebe? A comparação que a gente costuma fazer é o seguinte: quando no casamento, na cerimônia de casamento, o pai traz a filha, entrega ao noivo, isso tem um significado profundo, né? Essa menina que respeitou e obedeceu o pai a vida inteira, ela vai transferir esta submissão para quem? Para o marido. Ela vai respeitar e vai submeter ao marido. Eu sei, mulheres, que isso é difícil, é mesmo, mas é o caminho perfeito, porque num casamento em que a mulher respeita e submete ao marido, e o marido ama essa mulher como Cristo amou a igreja, aí fechou, aí você tem um casamento perfeito, tá? Uma esposa de pastor, a dona Edna, esposa do reverendo, o pai do reverendo Fernando Hamilton, reverendo Atael, ela dizia o seguinte: olha, uma mulher que tem um marido a amando como Cristo amou a igreja, é fácil a submissão, é fácil, é tranquilo. Agora, mesmo que não tenha um marido nesse nível, ela tem que ser submissa. Porque ama o marido? Não, porque ama ao Senhor. Porque ama ao Senhor. O motivo pelo qual nós não terminamos um casamento não é o marido e nem a esposa, é o Senhor, é a obediência ao Senhor. Tá? Porque se fosse o cônjuge, você acabava na hora, dependendo da situação, não é? Dependendo do desrespeito. Por que a gente mantém casamentos e trata dos casamentos? Obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. Alguém ia falar? Sim, Vera. Eu ia falar isso mais ou menos assim, que para uma mulher é mais difícil para ela se submeter, mas o que é mais importante para uma mulher é se sentir amada. Sim, e exato. o que é mais importante para um homem é se sentir respeitado. Exatamente, né? Exatamente. E por aí que vem o grande erro do feminismo, né? Porque deveria ser não movimento feminista, deveria ser um movimento piedoso, alguma coisa que unisse. O grande erro do feminismo é a divisão entre sexos. Separar. Né? Isso separar. nunca vai escalando a força, nunca vai dar coisa boa. Exato. Né? Sem deixar de ver que houve uma necessidade para começar um movimento, porque existiam coisas erradas, por exemplo, só homens eram contados como gente. Sim. Né? O machismo é tão errado quanto o feminismo. Tão errado, né? Na Bíblia, a mulher que ia ser apedrejada e o homem não. Os fariseus, várias verdade. Coisas. Haréns, né? O homem podia ter 10 mulheres. Então, indo mais para frente, violência mesmo. Então, tem coisas a serem feitas. Sim. É necessidade de um movimento, mas não o feminismo. Aí o Satanás entrou
para dividir, né? Exatamente. E há um feminismo radical, que eu já vi feministas radicais pregando a morte de todos os homens. Eu já vi isso. Já viram, não viram? Pregando a morte de todos os homens. Né? Acabar com a raça humana, né? Sim, presbítero. Eu não sabia, não. Cavalheiristicamente, o presbítero está. Obrigada. Só para complementar o que a Vera falou, e que o senhor acabou de comentar, né? Que viu feministas querendo que exterminassem os homens. Quer dizer, é o extremo da falta total de respeito que chega nisso. E os homens se sentem desrespeitados mesmo. Sim. Esse ponto que nós estamos discutindo, que são absolutamente relevantes, né, de nós examinarmos a história, digamos, para interpretarmos os anseios, e ao mesmo tempo o reverendo trazendo, né, nessa fase do estudo, os ensinos bíblicos para nos instruir a respeito do nosso comportamento. Eu creio que aí nós precisamos fazer essa avaliação e até mesmo esse posicionamento. A história não representa a vontade de Deus, representa, digamos, nós vemos os eventos e os homens. Aí eu vou até corrigir, a história está sob a vontade de Deus, Deus determina a história, mas nós vemos a ação das criaturas humanas de acordo com sua própria vontade. Eu creio que é o mistério para nós eu creio, de um fenômeno chamado, digamos, o consórcio, o concurso divino, né? A vontade de Deus se materializa na história e a vontade do homem se faz na história, nos seus eventos. Então nós estamos vendo essas proposições de direitos, de injustiças sendo propagadas e sendo dadas como razões. Sim, porque essas são as razões dos homens, e aí eu estou usando o homem como representante do gênero humano. Então é a questão, minha percepção um bom exemplo de como e o que o homem, a criatura humana deseja na história, são esses movimentos. Todavia, a nossa instrução é, como o reverendo estava trazendo, através da revelação de Deus. E esses exemplos, realmente, Satanás usa muito bem esses eventos para dar justificativas, como deu para Eva, para desobedecer a Deus. Sim, é isso mesmo. Deixa-me só ver uma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o estudo agora, porque tem bastante conteúdo ainda e o horário já se avança, e a gente vai continuar no domingo que vem esse estudo aqui, tá? Porque a gente vai com calma vendo todos os textos. Mas eu só queria ressaltar a palavra da Vera, quando ela fez o resumo de que para o homem, a pior coisa não é se sentir amado, é se sentir desrespeitado. Isso é a pior coisa para o homem. E para a mulher, a pior coisa não é se sentir desrespeitada, é não se sentir amada. Isso explica algumas mulheres até aceitarem receber algum tipo de violência do marido, mas quando ela acha que o marido não a ama, isso é o fim do mundo. É o fim do mundo. Então, veja como a Bíblia tem razão. Por isso que a Bíblia fala para os homens: homens, amem as vossas esposas, amem. Porque para a mulher é o fim, é a mulher achar que o marido não a ama mais, tá? Agora, o homem, ele não precisa tanto de demonstrações de amor, precisa, é claro, né? Mas para o homem o pior é o desrespeito, é ser desrespeitado. E aí por isso que é dito para a mulher: mulher, respeite o marido, respeite. Então, colocando em termos positivos, como é que um casamento, irmãos, é um casamento abençoado por Deus? Quando o homem ama a esposa, e ele demonstra isso de formas diferentes, né? E aí cabe a inteligência do homem para perceber como é que essa mulher, ela se sente amada. É com demonstrações de serviço, é com palavras, é com elogios,
É com flores, chocolate. Você, homem, tem que fazer uma pesquisa para entender como é que essa mulher, tudo isso, como é que essa mulher, ela se sente amada. Você tem que conhecer essa mulher. E aí você percebe e você investe nisso, porque foi essa mulher que colocou para você viver até o último suspiro. Você investe nisso, você a ama, para que em todo momento essa mulher fala: puxa, meu marido me ama, ok? Do lado feminino, a mulher vai domar o seu ímpeto, e ela fala: olha, eu não concordo, eu não queria passear, mas por amor ao meu marido eu vou passear agora com ele. Eu não queria ir nessa festa, eu não queria, mas por amor ao meu marido eu vou nessa festa, porque eu amo, porque eu respeito. Essa opinião dele aí eu não concordo muito. Você pode, é claro, você não vai ficar calado aceitando tudo. Você pode argumentar com o teu marido, mas sempre no nível do respeito, sem colocá-lo para baixo, sem desrespeitá-lo, porque isso é muito terrível. Você quebra a submissão quando você faz isso. Então, num casamento que há essa sensibilidade do marido amar a esposa e da esposa respeitar o marido, se submeter ao marido, aí você tem um belo casamento. Veja, a figura do pai ajuda. O pai traz a moça e passa o comando agora para o marido. Então, mulheres, olhem para o seu marido como se fosse o seu pai, que merece o teu respeito, né? Que você vai honrá-lo, vai respeitá-lo. E é um bom sinal quando alguns casais novos, a mulher acaba chamando o marido de pai. Ah, desculpa, não é pai. Entendeu? Quando troca as palavras. É um bom sinal, eu diria, um bom sinal. Tá? É um desafio, irmãos. Relacionamentos são difíceis porque, adivinha, nós somos difíceis. Nós somos difíceis, né? O pecado, ele bagunçou muito os relacionamentos desde Adão e Eva. Mas a Bíblia dá os caminhos para que relacionamentos sejam saudáveis, aprovados por Deus. Tá? Nós vamos parar por aqui e na semana que vem nós continuamos. Vamos orar então, encerrando. Pai Santo, nós reconhecemos o quão pecadores nós somos, o quão difíceis são relacionamentos, porque somos pessoas, ó Pai, diferentes, com educações diferentes, por vezes culturas diferentes, mas nós te louvamos porque a Tua Palavra nos dá o direcionamento, a direção para que, em obediência, os casamentos sejam saudáveis. Pedimos que abençoe os homens da igreja, para que amem as suas esposas, para que se esforcem em demonstrações de conhecimento das suas esposas, de afeto, para que as esposas se sintam amadas, e abençoa as irmãs também, para que elas tenham domínio próprio, paciência, longanimidade, e assim sejam submissas aos seus maridos, especialmente as irmãs que não têm maridos na igreja, para que este exemplo de submissão seja impactante na cabeça do marido, e mercê da Tua graça, os maridos possam ser salvos pelo Senhor, ao observarem o comportamento justo e piedoso das irmãs. Abençoa os casamentos, fortalece estes laços, dá submissão ao Senhor, ajuda-nos a perceber que no Senhor, e cada vez mais próximos do Senhor e da Tua vontade, todas as coisas vão se acertando, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.